Bíblia Sagrada em áudio português Números, páginas 56 a 61, Bíblia Sagrada completa Livro dos Números. Como ler a Bíblia inteira. Quanto a isso não há segredos. O truque é ler um pouquinho de cada vez. Você pode estabelecer uma meta pequena, uma quantidade definida de páginas que vai ler a cada dia. Faça o possível para atingir essa meta todos os dias. Suponha que você estabeleça uma meta de ler 5 páginas por dia. A última edição da Bíblia que eu li, a Bíblia do Peregrino, tem 3.065 páginas. Se você ler 5 páginas por dia, levará cerca de 20 meses ou 613 dias. Se quiser ler a Bíblia como sugerido acima, você entrará no grupo de 42% de brasileiros que já leram a Bíblia. Você pode e deve ao menos tentar ler todas as páginas da Bíblia ao menos uma vez na vida. Esta série de vídeos tem a intenção de te ajudar nessa tarefa. Veja todos os vídeos e aprenda com a sabedoria divina. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Morte de Arão. Eis as etapas dos israelitas, quando saíram por exércitos do Egito, sob o comando de Moisés e Arão. Moisés registrou por ordem do Senhor os lugares de partida, segundo as etapas. E estas são as etapas, segundo os lugares de partida. Partiram de Ramsés no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte à Páscoa, os israelitas saíram, ostensivamente, à vista de todos os egípcios, enquanto os egípcios sepultavam os primogênitos que o Senhor tinha ferido mortalmente. Assim o Senhor fez justiça contra seus deuses. Partindo de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Partindo de Sucote, acamparam em Etã, na periferia do deserto. Partindo de Etã, retornaram a Piairó, defronte de Baal-Sefon, e acamparam diante de Magdol. Partindo de Piairó, passaram pelo meio do mar, rumo ao deserto. Depois de uma viagem de 3 dias pelo deserto de Etã, acamparam em Mara. Partindo de Mara, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e ali acamparam. Partindo de Elim, acamparam junto ao Mar Vermelho. Partindo do Mar Vermelho, acamparam no deserto de Sim. Partindo do deserto de Sim, acamparam em Dafica. Partindo de Dafica, acamparam em Alos. Partindo de Alos, acamparam em Rafidim. Ali não havia água para o povo beber. Partindo de Rafidim, acamparam no deserto do Sinai. Partindo do deserto do Sinai, acamparam em Cibro-Ataava. Partindo de Cibro-Ataava, acamparam em Hazeró. Partindo de Hazeró, acamparam em Rétima. Partindo de Rétima, acamparam em Remon-Farés. Partindo de Remon-Farés, acamparam em Lébina. Partindo de Lébina, acamparam em Ressa. Partindo de Ressa, acamparam em Ceelata. Partindo de Ceelata, acamparam no Monte Séfer. Partindo do Monte Séfer, acamparam em Arada. Partindo de Arada, acamparam em Macheló. Partindo de Macheló, acamparam em Taate. Partindo de Taate, acamparam em Taré. Partindo de Taré, acamparam em Maticá. Partindo de Maticá, acamparam em Resmona. Partindo de Resmona, acamparam em Moseró. Partindo de Vínculos, acamparam em Bene-Jacã. Partindo de Bene-Jacã, acamparam na cova de Gadigade. Partindo da cova de Gadigade, acamparam em Getebata. Partindo de Getebata, acamparam em Hebrona. Partindo de Hebrona, acamparam em Egion-Gaber. Partindo de Egion-Gaber, acamparam no deserto de Sim, isto é, em Cádiz. Partindo de Cádiz, acamparam no Monte Hor, na fronteira da terra de Édom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao Monte Hor e ali morreu, no 40º ano após a saída dos israelitas do Egito, no dia 1º do 5º mês. Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Hor. Foi então que o rei cananeu de Arade, que habitava o deserto do Neguebe, na terra de Canaã, ouviu falar da chegada dos israelitas. Partindo do Monte Hor, acamparam em Salmona. Partindo de Salmona, acamparam em Finom. Partindo de Finom, acamparam em Obote. Partindo de Obote, acamparam nas ruínas de Abarim, na fronteira de Moabe. Partindo das ruínas de Abarim, acamparam em Dibongade. Partindo de Dibongade, acamparam em Elmon-Deblataim. Partindo de Elmon-Deblataim, acamparam nos montes Abarim, em frente ao Nebo. Partindo dos montes de Abarim, acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, defronte de Jericó.
estavam acampados nas planícies de Moabe, ao longo do Jordão, entre Bet-Gesimote e Abel-Setim. Instruções para a conquista de Canaã. O Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe. Dize aos israelitas: quando atravessardes o Jordão e entrardes na terra de Canaã, expulsai de vossa frente todos os habitantes do país. Destruí todas as esculturas de ídolos e as imagens fundidas e arrasai todos os lugares altos. Tomai posse da terra e habitai-a, pois vô-la entreguei para que tomasseis conta dela. Distribuí a terra por sorteio entre vossas casas. Às mais numerosas dareis uma herança maior e às menos numerosas, uma herança menor. Cada um ficará com o que lhe couber por sorteio. Repartireis a herança entre vossas tribos paternas. Se não expulsardes de vossa frente os habitantes do país, os que deles deixardes sobrar serão para vós como espinhos nos olhos e aguilhões nas costas, e vos hostilizarão na terra em que viverdes. Então eu vos tratarei da mesma forma como tinha resolvido tratá-los. Fronteiras e partilha de Canaã. O Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas o seguinte: quando entrardes na terra de Canaã, o território que vos caberá como herança será a terra de Canaã com as seguintes fronteiras. O limite meridional será o deserto de Sim, acompanhando a fronteira de Édom. A leste, a fronteira sul começará no extremo do Mar Morto, contornará pelo sul a subida dos Escorpiões, passará por Sim, chegando até o sul de Cades-Barne. Depois continuará pela aldeia de Adar, passando por Acêmona. De Acêmona, a fronteira dobrará para a torrente do Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental será o Mar Mediterrâneo, o próprio mar servirá como limite oeste. O limite norte será este: traçareis uma linha do Mar Mediterrâneo até o Monte Hor. Do Monte Hor traçareis uma linha até a entrada de Emate, terminando em Cedada. Depois a fronteira continuará por Zefrona, para terminar no povoado de Enom. Esta será a vossa fronteira norte. Como fronteira oriental traçareis uma linha do povoado de Enom até Cefama. De Cefama o limite descerá a Rebla, a leste de Ain, e continuará descendo, costeando pelo leste o lago de Genezaré. Depois descerá pelo rio Jordão, para terminar no Mar Morto. Esta será a vossa terra com as fronteiras que a cercam. Moisés deu estas ordens aos israelitas: esta é a terra que repartireis por sorteio, e que o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia, pois a tribo dos Rubenitas, a tribo dos Gaditas e metade da tribo de Manassés já receberam a herança com suas casas patriarcais. Essas 2 tribos e meia receberam a herança do outro lado do Jordão, do lado oriental, defronte de Jericó. O Senhor falou a Moisés: estes são os nomes das pessoas que repartirão a terra entre vós, o sacerdote Eleazar e Josué filho de Num. Escolhereis também um chefe de cada tribo para repartir a terra. Eis os nomes deles: da tribo de Judá, Calebe filho de Jefoné; da tribo de Simeão, Samuel filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidá filho de Caselon; da tribo de Dan, o chefe Bote filho de Jogle; pelos filhos de José, da tribo de Manassés, o chefe Raniel filho de Efode; da tribo de Efraim, o chefe Camuel filho de Seftã; da tribo de Zabulon, o chefe Elisafã filho de Farnaque; da tribo de Issacar, o chefe Faltiel filho de Ozã; da tribo de Azer, o chefe Aiude filho de Salome; da tribo de Neftali, o chefe Fedael filho de Amiúde. Foi a estes que o Senhor ordenou que repartissem a herança aos israelitas na terra de Canaã. As cidades levíticas. O Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, defronte de Jericó: manda que os israelitas, da herança que lhes coube, cedam aos levitas algumas cidades em que possam morar, e dareis aos levitas também as pastagens ao redor dessas cidades. Essas cidades serão para eles morarem, e as pastagens servirão para os animais, para os sítios e a subsistência em geral. As pastagens em torno das cidades que dareis aos levitas se estenderão por um raio de 1 quilômetro a partir dos muros da cidade. Medireis do lado de fora da cidade 1 quilômetro em direção ao oriente, 1 quilômetro em direção ao sul, 1 quilômetro em direção ao ocidente, e 1 quilômetro em direção ao norte, ficando a cidade no meio.
Tal será a extensão das pastagens pertencentes às suas cidades. Estas serão as cidades que cedereis aos levitas, as 6 cidades de refúgio, dadas para que possa refugiar-se o homicida, além de outras 42 cidades. Ao todo serão 48 as cidades que dareis aos levitas, com os respectivos terrenos. Quanto às cidades que devereis ceder do que coube aos israelitas, tirareis mais dos que mais tiverem, e menos dos que tiverem menos. Cada tribo cederá para os levitas um número de cidades proporcional à herança que recebeu. As cidades de refúgio ou de asilo o Senhor falou a Moisés, fala aos israelitas e dize-lhes, quando atravessardes o Jordão rumo à terra de Canaã, escolhereis cidades para servirem de refúgio. Ali poderá refugiar-se o assassino que tiver cometido um homicídio involuntário. Essas cidades servirão de asilo contra o vingador do sangue, para que o homicida não seja morto antes de comparecer ao julgamento perante a comunidade. Serão 6 as cidades que destinareis para refúgio. Haverá 3 cidades de refúgio do outro lado do Jordão e 3 na terra de Canaã. Essas 6 cidades servirão de asilo para os israelitas, para o estrangeiro e para aquele que vive no meio de vós. Ali poderá refugiar-se quem tiver cometido um assassinato involuntário. Caso alguém tenha ferido mortalmente a vítima com instrumento de ferro, é um assassino e como tal é réu de morte. Se feriu com uma pedrada capaz de causar a morte e assim matou a vítima, é um assassino e como tal é réu de morte. Se feriu manejando um instrumento de madeira capaz de causar a morte e assim matou a vítima, é um assassino e como tal é réu de morte. O próprio vingador do sangue poderá matar o assassino. Encontrando-o, poderá matá-lo. Se alguém derrubar a vítima por ódio, ou propositadamente lhe atirar em cima alguma coisa e causar a morte, ou se por hostilidade lhe der um golpe com as mãos e causar a morte, o agressor é réu de morte, pois é um assassino. O vingador do sangue poderá matá-lo quando o encontrar. Se, porém, o derrubar acidentalmente, sem hostilidade, ou atirar nele alguma coisa sem querer, ou se atirar nele, sem vê-lo, uma pedra capaz de matar, e a morte de fato ocorrer, sem que ele o tenha hostilizado ou insidiado, então a comunidade julgará entre o agressor e o vingador do sangue, conforme estas leis. Assim a comunidade salvará o homicida involuntário do vingador do sangue e o reconduzirá à cidade de asilo em que se refugiou. Nela poderá morar até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o óleo santo. Se o homicida sair do território da cidade em que se refugiou, o vingador do sangue que o encontrar fora do território de sua cidade de refúgio não será culpado de crime, se o matar, pois o homicida deve permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Após a morte desse, o homicida poderá retornar à terra onde está sua propriedade. Essas disposições serão para vós normas de direito por todas as gerações, onde quer que estiverdes morando. O julgamento do homicídio, em qualquer caso de homicídio requer-se o depoimento de diversas testemunhas para que o homicida possa ser condenado à morte. O testemunho de um só não basta para depor contra alguém e condená-lo à morte. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que for réu de morte, ele deverá ser executado. Tampouco aceitareis resgate de quem buscou refúgio na cidade de asilo, a fim de voltar a morar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não contamineis a terra em que viveis, porque é o sangue que contamina a terra, e esta não pode ser purificada do sangue derramado senão com o sangue de quem o derramou. Não profaneis a terra em que viveis, onde eu resido, porque eu sou o Senhor que habita no meio dos israelitas. Casamento das filhas herdeiras. Os chefes de casa pertencentes ao clã dos descendentes de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, um dos clãs de José, apresentaram-se diante de Moisés e dos outros chefes de casa israelitas, e disseram: O Senhor mandou a meu senhor dar por sorteio a terra em herança aos israelitas. O meu senhor recebeu também a ordem de dar a herança de Salfaade, nosso irmão, às suas filhas. Se elas se casarem com alguém de outra tribo israelita, a herança delas será descontada da herança de nossos antepassados e será acrescentada à herança da tribo a que pertencerem. Assim diminuirá a herança que nos tocou por sorte.
E quando os israelitas celebrarem o ano jubilar, a herança delas continuará unida à herança da tribo a que pertencerem, desfalcando a herança de nossa tribo patriarcal. Instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos filhos de José tem razão. Eis o que o Senhor ordenou a respeito das filhas de Salfaade: elas podem casar-se com quem quiserem, desde que seja dentro de uma das casas de sua tribo paterna. Assim a herança dos israelitas não passará de tribo a tribo, pois cada um dos israelitas deverá ficar ligado à herança de sua tribo paterna. Toda moça que tiver uma herança em alguma das tribos israelitas deverá casar-se com um homem de uma das casas da tribo de seu pai, para que os israelitas conservem cada um a herança de seus pais. Nenhuma herança passará de uma tribo a outra, mas cada tribo israelita ficará ligada à sua herança. As filhas de Salfaade fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Mala, Tersa, Egla, Melca e Noa, filhas de Salfaade, se casaram com seus primos. Casaram-se nas casas dos descendentes de Manasses filho de José, e a herança ficou na tribo a que pertencia a casa patriarcal. Conclusão: são essas as ordens e as leis que o Senhor deu, por meio de Moisés, aos israelitas nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó. Fim do livro dos Números. Obrigada por assistir este vídeo. Veja a playlist com outros vídeos desta série no card que aparece em sua tela. Se chegou até este momento do vídeo, comente aí embaixo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Até o próximo vídeo.